Oi, tudo bem? Aqui é o professor Cristóvão de História e nesse vídeo eu vou falar sobre a APC do mês de maio do sexto ano A e B. APC, Atividade Pedagógica Complementar. Para o sexto ano A e B da Escola Estadual Professor Silvio Oliveira. Tá bom? Então vamos lá. Nossa APC de maio, assim como as APCs do bimestre passado, elas possuem textos e exercícios. Para vocês fazerem os exercícios, vocês precisam ler o texto. Não deixem de ler o texto. O texto ele foi escrito pelo professor, então eu escrevi da forma mais clara possível para vocês entenderem, com a linguagem também fácil, com uma linguagem que vocês mesmos usam no seu dia a dia, para ficar fácil de ler, fácil de entender. Então não deixem de ler o texto. O texto ele foi feito para isso, para ajudar a responder os exercícios, beleza? Nosso primeiro textinho aqui da atividade de maio, do sexto A e B, fala sobre a pré-história. Lembrando que a pré-história é uma das 5 partes de toda a história da humanidade no mundo. Ó, pré-história, primeira parte, Idade Antiga, segunda parte, Idade Média, terceira parte, Idade Moderna, quarta parte, Idade Contemporânea, que é a quinta parte, que é a idade que nós vivemos hoje da história. Nós estamos estudando lá a primeira parte da história do ser humano no mundo, que é a pré-história. Então esse primeiro textinho vai explicar pra gente o que é a pré-história, o que significa a palavra pré-história, qual foi o acontecimento que marcou o começo da pré-história e qual foi o acontecimento que marcou o fim da pré-história. Quais são as partes da pré-história? Mesmo a pré-história sendo uma parte da história da humanidade, a pré-história também é dividida em algumas partes, como Paleolítico, são 3 partes, Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. O texto vai explicar o que aconteceu nessas 3 partes, por que essas 3 partes têm esses nomes, beleza? Como era a vida dos seres humanos em cada uma dessas 3 partes. Só ler o texto que lá tá bem claro. Aí nós temos o exercício 1, que é bem tranquilo. O exercício 1 tem dois quadrados. Em um quadrado você vai desenhar para mim um modo de vida sedentário. Em outro quadrado você vai desenhar para mim um modo de vida nômade. Professor, o que é modo de vida sedentário e nômade? É só ler o textinho que está antes do exercício 1, que lá tá super claro explicando o que é cada modo de vida. Então não deixa de ler o texto, que ele vai te ajudar no exercício, tá bom? Vamos lá, exercício 2. O exercício 2 explica que em um momento da pré-história, na parte que nós chamamos de Neolítico, o ser humano ele começou a plantar e a criar animais. E assim ele não precisou ficar mais tão desesperado e perdendo tanto tempo procurando comida. E se ele não usa mais tanto tempo para procurar comida, significa que ele tem bastante tempo livre. Beleza? O que será que o ser humano fez com esse tempo livre? Que ele passou a ter depois que ele passou a produzir a própria comida e parou de sair catando fruta e só caçando animais. É isso que o exercício 2 quer que você responda. O que o ser humano começou a fazer com esse tempo livre, depois que ele começou a plantar e a criar animais? Você vai achar essa resposta em um caça-palavras. Lá está escrito, são 4 palavras para você encontrar. Você vai encontrar as 4 palavras e essas 4 palavras serão a resposta dessa perguntinha do exercício 2. Então, exercício 2, ó, para você encontrar as palavras no caça-palavras. Beleza? Vamos lá, exercício 3. O exercício 3, ele traz, ó, 1, 2, 3, 4 frases-chaves. Professor, o que é para fazer? Vamos lá. Você vai juntar essas 4 frases-chaves e formar uma frase maior que faça sentido. Beleza? Para você responder o quê? Para você responder a seguinte pergunta: por qual motivo surgiu o comércio?
Beleza? É uma forma diferente de você conseguir responder essa pergunta. Você não vai encontrar ela no texto, você não vai encontrar ela em caça-palavras. Você vai juntar várias frases que estão ali embaralhadas, você vai juntar elas, formar uma outra frase, uma frase maior que faça sentido, e assim você vai conseguir responder essa pergunta, que é a pergunta do exercício 3. Por qual motivo surgiu o comércio? Beleza? Esse é o exercício 3, é um desafio. Depois do exercício 3, nós temos mais um textinho também escrito para mim, simples, para trazer mais informações para vocês responderem os próximos exercícios. Bem tranquilo, mas não deixa de ler, senão você não vai conseguir fazer os outros exercícios. E aí vem o exercício 4, depois desse segundo textinho. O exercício 4 também é diferente, é um desafio. Ele tem a letra A e a letra B. E embaixo ele tem uma imagenzinha em preto e branco para pintar até de uma arqueóloga que está numa escavação mexendo com objetos muito antigos, provavelmente dos seres humanos que viveram na pré-história. Arqueólogo é o profissional que estuda a história através de objetos muito antigos, como pedaços de flechas, pedaços de vasos, que foram deixados por seres humanos que viveram há milhares de anos, lá na pré-história, por exemplo. E aí, é para você fazer o seguinte, letra A. Pinte a arqueóloga, pinte ela e os pedaços de objetos que ela encontrou. Você vai lá e pinta na imagenzinha. Depois, letra B. Use a sua imaginação e escreva o que são esses pedaços de objetos que a arqueóloga encontrou. São pontas de flechas? São pontas de lanças? São objetos antigos para preparar comida? Você que vai decidir. Beleza? Lembrando que a arqueóloga ou arqueólogo é o profissional que estuda a história de seres humanos muito antigos, que provavelmente nem tinham escrita. Por isso que eles têm que tentar entender a história por trás de objetos antiguíssimos que eles encontram enterrados até, de tão antigos que são. Esse é o exercício 4, é um desafio também, para você pintar e usar a sua imaginação. Agora vamos para o exercício 5, é de marcar X. Letra A, B, C e D. Marca X na alternativa que você considerar certa. Beleza? Para fazer isso tem que ter lido os textos acima, olha a importância de ler o texto. Exercício 6, dividido em A e B. E embaixo do exercício A e B, um mapinha para você usar também esse mapa para responder letra A e B do exercício 6. Se o mapa tá lá, quer dizer que ele é importante, então preste atenção nele, tá bom? E exercício 7, ele traz pra gente uma explicaçãozinha de 3 tipos de escrita. Escrita pictográfica, escrita ideográfica, escrita fonética. Leia e preste atenção em como são esses 3 tipos de escrita. Aí depois dessa explicaçãozinha do exercício 7, nós temos letra A do exercício 7, que é para você criar, é um desafio também, um alfabeto com 26 símbolos, assim como é o nosso alfabeto atual da língua portuguesa, que também tem 26 símbolos, que são as letras. Beleza? Você vai criar então um alfabeto próprio com 26 símbolos, ou ideográfico ou fonético. Professor, o que é um alfabeto ideográfico? O que é um alfabeto fonético? É só ler a explicaçãozinha que o exercício 7 está trazendo. Tá no exercício mesmo a explicação, não tem segredo. Só ler com atenção que você vai conseguir. Aí você vai fazer esse exercício A essa letra A do exercício 7, que é um desafio, tá bom? E o exercício 8, que é para você criar uma história em quadrinhos com os 26 símbolos que você criou no exercício 7. Então, para fazer o exercício 8, você vai ter que ter feito o exercício 7. Na história em quadrinhos, os personagens não têm balõezinhos que ficam em cima de suas cabeças com diálogos, com coisas que eles estão falando? É isso, você vai criar uma história em quadrinhos assim. Só que as letras que você vai usar para conversar serão as letras que você criou no alfabeto do exercício 7, que você criou. Você vai usar o alfabeto que você criou no exercício 7 para fazer os diálogos da sua história em quadrinhos no exercício 8.
Lá no exercício 8 já tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5 formas geométricas para você fazer sua história em quadrinhos dentro. Beleza? Também é um desafio. Essa é a nossa APC de maio, do sexto ano A e B. Tá bom? Qualquer dúvida eu estou à disposição para ajudar. Podem contar comigo. Muito obrigado.